Namastê. God bless you all. Hare Krishna. Uma ótima tarde a todos. Hora do almoço. E nós aqui na nossa leitura entre um atendimento e outro. Todo mundo sabe que eu sou psicólogo. E nos intervalos, esses estudos, eles acontecem aqui no meu consultório. Então, fica bem tranquilo, né? Fazer esses estudos. A gente está no capítulo 2 do Mistérios Desvelados. Bem-vindos. Perguntas, comentários, questionamentos. Podem colocar aí na caixinha. Quem for ver depois da live pode também colocar qualquer pergunta, tá bom? Então a gente vai começar o capítulo 2, intitulado O Deserto do Saara. Após Saint-Germain sentar-se ao lado de Dede, após a viagem astral que eles fizeram, né? E após também Saint-Germain ter dado alimento espiritual para Dede, né, para ele ficar mais revigorado. Então esse capítulo se chama O Deserto do Saara, e Saint-Germain já começa o capítulo mandando ver aqui. Ele diz o seguinte: em vez de sairdes do corpo físico, como em vossa recente experiência, empregaremos hoje a consciência projetada. Observou Saint-Germain enquanto colocava o polegar da mão direita entre meus olhos e os outros dedos no alto da minha cabeça. A sensação de uma poderosa corrente elétrica percorreu todo o meu corpo. Retirando a mão, ele continuou: desejo que tenhais em mente com firmeza, relembrando sempre para a meditação, que as leis que vos explico e ensino a utilizar são para vos pôr em condições de exercer domínio consciente sobre todas as forças e coisas terrenas. Isso significa que, sejam quais forem as vossas experiências, estareis sempre em todos os momentos de posse plena e consciente de vossa mente e de vosso corpo, sendo-vos possível empregar vossa livre vontade a todo tempo. É curioso que Saint-Germain aqui não está falando de uma doutrinação, não está falando de você tem que fazer isso. Ele está falando de vontade, ele está falando da pessoa exercer o livre-arbítrio, exercer a criatividade, exercer aquilo que ela adquiriu enquanto experiência, para desejar o que ela sente que é o melhor para ela naquele momento. Por mais falta de direcionamento que a gente possa ter, o mínimo de saber o que é bom para a gente, já que a gente está dentro desse veículo aqui que tem demandas e precisa também de um bem-estar para alcançar uma consciência, é isso que Saint-Germain está incentivando aqui. Ele não está falando me siga cegamente, faça só o que eu mandar. Ele diz o seguinte agora: nesse estado de consciência projetada, sois completamente consciente e tendes plena mestria sobre todas as vossas faculdades a todo instante. Não há nada de comum entre qualquer dessas instruções e seu uso. E os estados de transe ou condição hipnótica, não há nada de comum entre quaisquer dessas instruções e seu uso e os estados de transe ou condição hipnótica, porque tanto no transe quanto no hipnotismo, a vontade consciente do indivíduo não funciona, o que constitui prática das mais perigosas e desastrosas para aquele que a permite em sua mente e em seu corpo. Então, assim, não sou eu que estou dizendo. Não há mestria ou domínio consciente no transe ou nas práticas hipnóticas
que são extremamente destrutivas e perigosas para o crescimento da alma de quem as permite. Deveis compreender integralmente que o controle consciente, a mestria e o uso das forças e coisas deste mundo devem estar sempre sujeitos à direção do vosso íntimo ou Deus interno, por meio da perfeita cooperação e da obediência de todas as faculdades externas, tanto da mente como do corpo, a esse governo interior. Não há mestria sem isso, e aqueles que são conhecidos como mestres ascensionados nunca introduzem qualquer atividade na prerrogativa do livre-arbítrio dado por Deus ao indivíduo. Uma vez eu fui no centro tomar um passe e eu conversei com um mestre e ele disse o seguinte: meu querido, onde você vai trabalhar, o que você vai estudar, isso é por sua conta, não sou eu que tenho que dizer. Isso me marcou muito. Saint-Germain continua: ao estudante poderá ser facultada a experiência da projeção se o mestre ascensionado desejar expandir-lhe temporariamente a consciência, de modo que possa compartilhar de acontecimentos que se verifiquem em 2 ou mais lugares ao mesmo tempo. Em tal estado, as faculdades do discípulo permanecem totalmente sob o domínio e a direção de sua livre vontade, em qualquer momento. Mantém-se integralmente consciente e ativo aonde quer que esteja seu corpo e também no local que o mestre ascensionado escolheu para dirigir sua atenção a fim de receber ensinamentos. Curioso, né? Porque ele diz: mantém-se integralmente consciente e ativo aonde quer que esteja seu corpo. Então ele está falando quase de uma bilocação aqui. A razão pela qual o mestre ascensionado exalta temporariamente a consciência do estudante consiste em querer mostrar-lhe de que modo poderá ele fazer a mesma coisa por si mesmo, por seu próprio esforço, conscientemente e à vontade. Ou então ele está falando de uma viagem astral onde a pessoa está acordada, mas não está meditando, né? Consciência projetada não é senão o aumento do grau de vibração da estrutura atômica, tanto na mente como no corpo do estudante. Isto é feito pela radiação de um mestre ascensionado e é uma atividade da luz, que aumenta a frequência de vibração até a nota tônica que ele estabelece para a experiência. Nos graus mais elevados, o discípulo usa suas faculdades de visão e de audição exatamente como o faz na vida diária, com a diferença de que tais faculdades se acham expandidas na zona ou oitava, imediatamente acima da humana. Fala, primo, carioca, não vem visitar os amigos, os primos carioca. Ainda tá pelo Rio, querido? Apareça. Saia de Duque de Caxias. Vem pro Rio. Eu sei que você foi no Maracanã, não avisou. Mas eu também não iria, não, no jogo do Flamengo. Tá doido. Um abraço. Saint-Germain continua: tal uso de nossos sentidos é o mesmo que experimentamos a cada momento no estado de vigília, porque podemos tornar-nos conscientes exatamente no mesmo instante do que está perto ou do que está longe de nós. A expansão ou a contração da nossa consciência é inteiramente dependente daquilo que o indivíduo deseja. Isso está sempre sujeito ao livre-arbítrio e à direção consciente do estudante. Pode alguém, por sua própria escolha, tornar-se consciente de uma certa árvore de seu jardim ou do jardim inteiro? Não é uma pergunta, tá? É uma afirmação. Pode alguém, por sua própria escolha, tornar-se consciente de uma certa árvore de seu jardim ou do jardim inteiro?
Este alguém emprega a mesma faculdade de visão para ver um e outro, exatamente do mesmo modo. Então, São Germain está explicando o que é a consciência projetada. Então, a pergunta está respondida, né? É acordado e, ao mesmo tempo, ela está quase o que acontece numa psicofonia, né? Consciente, né? A pessoa está ciente do que está acontecendo, mas não está totalmente dominando a situação. Está vendo dois quadros, né? Quando essa pessoa deseja ver todo o jardim, faz com que seus olhos ampliem sua atividade até perceber tudo o que deseja. A expansão maior abrange a menor, de modo que deveis ter consciência do pleno controle de todas as vossas faculdades em ambos os lugares ao mesmo tempo. A atividade que tem lugar é realmente uma ampliação do campo de força no qual atua a vista. O emprego de vossa faculdade de visão nessa projeção ou expansão da consciência é realizado pelo aumento da frequência vibratória do nervo óptico. Então, uma explicação científica aqui. O processo inteiro corresponde ao que sucede quando se emprega um binóculo. Na vida cotidiana, a consciência humana foi acostumada a usar suas faculdades dentro de certas zonas ou campos de força. E a prova disso é que podeis ouvir a voz de uma pessoa que está fisicamente presente no aposento em que estiverdes e o som da campainha do telefone em qualquer outra parte da casa, precisamente no mesmo instante. Todas as faculdades da atividade externa são elásticas. Podem ser empregadas quer como microscópio, quer como telescópio, dependendo inteiramente do desejo e da vontade do indivíduo. Se alguém pode ter consciência do som no aposento em que estiver seu corpo físico e perceber, ao mesmo tempo, um som que se verifique 2 ou 3 aposentos mais longe, exatamente pelo mesmo processo, numa expansão ainda mais acentuada dessa faculdade, poderá ouvir a uma distância maior. Para conseguir isso, deverá aumentar a frequência das vibrações até alcançar a zona mais distante. Quando contemplais a grande atividade divina interior, não vedes como perfeita e rapidamente os sentidos externos mergulham no íntimo? E o que eram 2 se torna 1? Como tá bonito meu cabelo, ó. Essa atividade da consciência pode ser aplicada a todos os outros sentidos, aos da visão como da audição. Caiu a faixa aqui. Tal processo de aumento das vibrações é natural, normal e harmônico. E tão simplesmente como a sintonização dos vossos rádios com qualquer onda desejada. As ondas hertzianas, bem como as da visão e da audição, são partes da mesma atividade. O som contém cor e a cor contém som. Nas experiências da vida diária, os seres humanos podem ouvir cor e ver som, desde que se mantenham suficientemente tranquilos. Dentro de certas oitavas ou zonas, a vibração se registra nos nervos dos olhos, e o resultado é aquilo a que chamamos visão. Outras se registram nos nervos dos ouvidos, e o resultado é o que chamamos audição. O Saint-Germain sendo bem didático aqui, bem científico. Os olhos de uma pessoa comum veem apenas os objetos cuja frequência vibratória cai dentro dessas determinadas oitavas. Isto porque não conseguem ver abaixo da raia ou zona infravermelha ou acima da ultravioleta. Pela radiação de um mestre ascensionado, a estrutura atômica do cérebro e dos olhos vibra com velocidade bastante para se expandir na oitava imediatamente acima da humana.
Essa mesma atividade pode ser expandida muitas oitavas além, quer pela irradiação do mestre, quer por determinação do íntimo ou Deus interno do indivíduo. Então, Saint Germain simplesmente está dizendo que nosso corpo já tem a potencialidade de ver muitas oitavas. Basta elevarmos a vibração desse instrumento aqui que nós temos. Tá bom? Bruno Henrique, eu sei que talvez você esteja aí interessado, mas eu vou interromper o nosso estudo de hoje. Amanhã a gente continua. E que todos tenham uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana. Perguntas e dúvidas, comentários, sugestões, coloquem aí na caixinha. E amanhã a gente continua. Gaura Premanande, Hari Hari Bol. Namastê.